Um dos grandes desafios enfrentados pelo nosso país na atual pandemia da Covid-19 foi catalogar os dados da doença e utilizá-los para um monitoramento eficiente, mas também para traçar planos de ações para o seu combate. Principalmente no âmbito dos municípios, nós vimos que esses não tinham uma ferramenta capaz de mapear seus próprios dados e, a partir desses, determinar ações que levam em conta suas características próprias e locais. Muitas vezes, as ações de controle e combate determinadas pelos estados eram únicas e aplicadas por todos os municípios e regiões. Pensando nisso, criamos uma plataforma de monitoramento da Covid-19 capaz não só de reunir os dados locais de cada município, mas trazer monitoramentos que levam em conta características de bairros, localização por GPS dos habitantes dentro dos pontos públicos e outras informações que dão para esses municípios subsídios para tomada de decisão baseada nas características locais. Uma ferramenta muito importante para auxiliar no combate da Covid para essa questão de locais separados, tá? Vamos ver um pouquinho mais sobre esse projeto? Saudações a todos! Meu nome é Thiago Naves e eu sou coordenador do Laboratório de Aprendizado de Máquinas e Imagens Aplicadas à Indústria, o LAMIA. E hoje vamos falar um pouco sobre essa tecnologia de monitoramento inteligente da Covid-19. Bom, todos os links, como por exemplo, a parte do portal, o nosso GitHub com o projeto e outras informações vão estar aqui na descrição desse vídeo. Bom, primeiramente vamos falar então sobre o que é a plataforma. Nós temos aqui então um site específico hospedado, o link dessa aplicação web, que cada município que a usa faz o login com o seu próprio usuário e tem acesso à sua plataforma própria, tá? A gente vai fazer o login aqui agora com um usuário que a gente chama de modelo, tá? Ele é, na verdade, então, um usuário para mostrar um pouco sobre ela para os nossos futuros usuários. Bom, quando a gente entra no sistema, a primeira coisa importante a gente ver é uma plataforma que tem, então, do lado esquerdo, toda a parte de controle para o município, que pode aqui, no caso, criar novos usuários, ou seja, criar acesso para mais pessoas da prefeitura ou da Secretaria de Saúde que usem a plataforma. Ele pode também ver informações do painel dele aqui e pode dar uma olhada nos dados, uma parte muito importante. Cada município tem uma planilha de controle própria para os seus dados, ou seja, a gente faz a captura diária de vários tipos de informações do Covid-19 daquele município numa planilha online. Não é a solução mais eficiente, mas a gente percebeu que muitos municípios não têm uma gestão de tecnologia eficiente a ponto de a gente conseguir utilizar, por exemplo, uma API de dados, ou seja, fazer um tunelamento, um canal de informação que a gente pudesse automaticamente buscar os seus dados. Por isso, uma planilha online nos pareceu uma solução eficiente. Antes de entrar nessa plataforma em si, vocês estão vendo aqui, que é um exemplo do município de Toledo que a gente traz, eu quero falar um pouquinho sobre essa planilha online com vocês, tá? Aqui à esquerda eu tenho um exemplo de uma planilha que, como eu disse, por ser online, ser uma planilha, facilita muito a comunicação com os profissionais daquele município na hora de fazer a captura, tá? E ela basicamente traz aqui, olha só, uma quantidade de abas que cobrem basicamente todos os tipos de dados que precisamos. Uma amostra seria, por exemplo, dados gerais de histórico. Reparem só, parece um amaranhado de dados soltos, mas na verdade tem uma organização bem simples aqui que o pessoal consegue acompanhar. Principalmente porque, quando a gente fala de coronavírus ou de uma epidemia como essa, é importante observar que as datas marcam muito a informação que você está pegando. Então, por exemplo, informação do dia 28 de 8 de 2020, informação passada que a gente usa como modelo, nós temos o número de novos óbitos do município, óbitos acumulados, número de casos acumulados, novos casos do dia, óbitos por 100k, óbitos, no caso de casos confirmados por 100 também, e assim por diante. A gente consegue ver aqui que a gente pega, além de dados gerais, casos de óbitos por sexo, certo? Comorbidades, leitos em histórico, casos por bairro, de transmissão, várias outras coisas. Interessante então é que essa primeira solução se acopla, no caso, à nossa plataforma, que automaticamente lê esses dados e levam eles para o dashboard daqui. O código com os scripts que capturam os dados da planilha ou até que capturam dados de APIs que são usadas aí no Brasil para ter o histórico, a gente tem aqui no nosso GitHub, tá? No GitHub do LAMIA, especificamente do projeto do painel de dados da Covid-19, certo? Vocês podem aqui baixar, a gente tem aqui, além do link, toda a explicação dos membros da equipe, tá? Uma pequena demonstração aqui da plataforma. Nós também temos a plataforma estadual do Paraná, que também monitora a Covid. Em um futuro vídeo vamos trazer detalhes sobre ela também.
mas você consegue ver também formas de utilizar nossos códigos, ou seja, criar o seu próprio, né, orquestrador aí de dados que vai capturar informações e concentrar num banco de dados, fazendo as limpezas necessárias desses. Então nós temos aqui como utilizar as bibliotecas usadas, você pode baixar aí o código, link na descrição. Bom, voltando então para o nosso tópico principal, vamos falar da da plataforma de monitoramento, tá? Reparem que ela começa então com algumas opções aqui para o usuário, ou seja, tipos específicos de monitoramento, tá? Vou começar pelo cockpit, que é a principal, tá? O cockpit então traz um painel meio que geral das informações do município, os vacinados, casos ativos, evolução, novos casos, tudo que rapidamente ele precisa ver naquele dia para tentar entender como é que está o perfil. Nós trazemos a proporção de casos, mas também a curva de evolução. Com um detalhe bem importante, com esse histórico de evolução, que nesse exemplo aqui pega desde junho, olha só, de 2020, ele traz também essa parte aqui que é uma espécie de ajudante para você entender a forma mínima dessa curva aqui pela data. Nós também trazemos uma predição, ou seja, todos os municípios também conseguem ter uma predição de casos futuros para, né, um horizonte aí de até 15 dias. Então reparem, se eu tenho aqui, ó, a partir da última data, tá, um número X de casos, eu consigo ver na linha cinza que eu começo a dar predições. Por exemplo, com a data eventual, que seria 24/9, a predição seria de 483 casos, dando também um limite superior e inferior para esse erro, tá? Durante os experimentos, nós vimos que a taxa de erro, muitas vezes, chegava a pouco mais de 3, 4%, sendo bastante confiável se conseguirmos montar o histórico aí com o município, tá? Nós podemos aqui, ó, dar uma olhada nas outras partes, né, da plataforma ou até voltar para aquela tela inicial. Bom, eu vou voltar para a tela inicial só para seguir uma ordem específica. Cockpit, nós temos então uma parte focada só na média móvel, que é um dado muito importante para você fazer um plano de ação eficiente para conter coronavírus. Nós temos aqui todos os dias, né, os picos diários aí daquele município, trazendo uma relação de semana. Se você chegar o mouse próximo, então, a uma data qualquer, ele traz a relação para você, nós chamamos os 14 dias anteriores daquela data, né, que é mais ou menos o que nós chamamos da média móvel observada. Nesse caso, então, a relação da semana anterior, olha só, mostra um avanço aí, no caso, de 6%, certo? Temos alguns picos aqui e temos também os gráficos de tendência, né, que são linhas pontilhadas, que mostram se está numa tendência de baixa nos 15 dias ou de alta, né? Então esse é um ponto bem importante também para poder ter essa visualização. Continuando, a gente vai agora para o número de leitos, uma parte extremamente importante. Nós não só monitoramos os leitos do município, mas também trazemos uma predição futura de ocupação, o que dá para aquele local uma chance de conseguir fazer um plano de ação antes de uma eventual lotação desses, tá? Nós trazemos aqui então a operação dos leitos, né, SUS em enfermaria e UTI e os leitos particulares em enfermaria e UTI também, tá? Todos eles acompanhados de uma predição futura, né, para o número de novos casos, certo? Essa parte é bem importante, a gente sabe que muitas vezes o Estado do Paraná pode usar na nossa plataforma estadual essa predição futura para se prevenir de alguns casos. Bom, continuando então, vamos para a parte de demografia, aonde conseguimos ver então os índices por idade, né, e até por sexo também, traçando um perfil para que o município entenda se ele precisa ou não de ações específicas para públicos de idades, né, entre uma faixa e outra, e também em relacionado a casos por sexo, tá? Então nós pegamos aqui, ó, de 0 a 5 anos, 6 a 9, até chegar a 80 mais. Ou seja, faixas etárias aí que são importantes monitorar tanto o número de casos confirmados como o número de óbitos acumulados. Esse é um ponto bem importante desse monitoramento. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre a parte de incidência, ou seja, é a incidência regional daquele local. Você consegue ver, então, se ele está numa situação de emergência, de risco intermediário. As incidências, elas rondam em torno de valores que dão essa espécie de faixa, né? Uma faixa para ficar atento ou não. Para cada município, nós trazemos ele próprio e os municípios vizinhos a ele, para ter uma noção de como é que está o comparativo dele em relação aos seus próximos, tá? Então, uma parte bem interessante. E tem regiões que usam cálculos diferentes para a incidência. A gente até faz com cada município um trabalho para entender como é o seu cálculo. Bom, continuando então, vamos agora falar um pouquinho sobre ações e eventos, uma das partes que o pessoal dos municípios mais gosta de usar. Esse é um gráfico que basicamente pega ações de enfrentamento, ou seja, ações que o município já fez, como por exemplo o fechamento do comércio. Aqui na região oeste do Paraná tem muito fechamento de tabacarias, né? A tabacaria é um local que o pessoal se reúne à noite, então por muitas vezes teve que ser fechada para evitar o avanço da Covid-19. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês um exemplo de média móvel numa ação chamada
fechamento do comércio. Toda a parte de azul claro, nós temos a média móvel geral. Quando você olha a parte cinza, é o momento em que aconteceu a ação. Esses são os dias em que o comércio ficou fechado. É interessante perceber, então, que nós trazemos um auxiliador para você poder escolher um dia específico dentro da ação que foi executada e entender se ela foi positiva ou negativa dentro daquele espectro. Ou seja, se você teve uma diminuição na média móvel ou não naquele período. Então a gente dá a visualização por dia, né? Você pode realmente olhar qualquer dia específico, esse tipo de informação, e olhando visualmente também você consegue ver aqui, ó, nesse caso, né, ó, eu trago para vocês MM começo, média móvel do começo, MM fim, média móvel do fim e evolução. Nesse caso, nessa data, teve então uma evolução negativa de 30% em relação à média móvel anterior, ou seja, positivamente, né? Mas visualmente você consegue ver também que tem um decréscimo nesse primeiro exemplo na parte cinza aqui, indicando que a ação estava tendo efeito durante a execução, mas também é muito importante observar a ação logo depois que ela é encerrada, porque os efeitos são, no caso, agregados para 15 dias à frente. E 15 dias à frente nós também vemos aqui, ó, uma redução significativa nessa curva. Quer dizer, essa ação teve efeito. Essa parte da plataforma mostra para o município o que dá certo e não naquele local, para ele poder replicar uma ação e até investigar a correlação de outras já feitas, tá? Continuando, vamos agora para a parte dos vacinados. É apenas uma parte do monitoramento. Olha, então, em relação à primeira dose, segunda dose, como é que está a evolução do município, tá? Nesse caso aqui tem valores que passam de 100%, porque nossos dados de amostra apenas estão desregulados nessa parte, mas a ideia é que o município consegue ter uma noção de como é que está vacinando e até potencial de potenciação futuro, se ele cadastrar um número de doses recebidas e não utilizadas ainda, né? Dentro daquele período que ela é válida, né? Tem uma validade também para essas doses de vacinas que são armazenadas, certo? Bom, indo para as partes agora finais, a gente vai falar um pouquinho sobre mobilidade. Nós utilizamos a API do Google para capturar, por exemplo, o monitoramento de GPS das pessoas que usam dispositivos Android e alguns aplicativos parceiros, tá? Nesse caso, a gente não tem o nome ou não sabe quem é a pessoa, é totalmente feito sobre critérios da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, mas nós conseguimos, então, para locais públicos, como, por exemplo, transportes, locais de trabalho, mercearias e farmácias, parques, residências e varejo, saber como é que está a mobilidade urbana daquele local. Esse primeiro dashboard aqui, esse monitoramento específico, ele mostra para a gente, então, né, a questão do número de mobilidade no intervalo aqui de basicamente, né, uns 20 dias, de 11 de janeiro até 23 aqui no caso. Eu consigo ver, por exemplo, olha só, que a faixa amarela, que é os parques, manteve uma rotina de sobe e desce, né, muito causada por finais de semana, mas se manteve num universo baixo, ou seja, um valor baixo em relação ao que foi notificado 30 dias antes, tá? Mas nós vemos que, por exemplo, a linha vermelha de mercearia e farmácias manteve-se um pico aqui de uso 20% maior do que o último mês, demonstrando que é um local que talvez precisa de monitoramento. Ao parar também o gráfico aqui, a gente consegue ver a relação por cada um deles, né? Onde tem algumas reduções significativas, como, por exemplo, transporte público, né? E alguns aumentos, como, por exemplo, residência. Ele faz para cada data, né? Dá para ver essa evolução por cada um. E para complementar a mobilidade social, a gente faz, então, né, a mobilidade por setores agora, dentro da separação de cada um. Ou seja, mapas de tendência para cada um deles. Dá para ver, por exemplo, que os parques de fato mostraram, no dia 27 de dezembro a 24 de janeiro, um universo de quase um mês, né, uma tendência de queda de até 44% no seu uso. Ou seja, está tendo ações de enfrentamento nessa parte e elas estão dando efeito, tá? E a gente vê que alguns estão aqui em baixas, mas alguns também em alta, né? Tem uma tendência de leve queda, mas não chega a ser negativa para mercearias e farmácias, indicando que talvez ali tenha um ponto de observação para aquele município, tá? E para fechar, a gente faz então o monitoramento dos bairros, tá? Começaremos pelo mapa de calor, ou seja, nós trazemos aqui aquele bairro com o seu mapa de calor, certo? Aqui é o município de Toledo. A gente consegue ver então que nós temos aqui as partes, né, com maior incidência de calor, são locais com casos ativos atuais, ou seja, bairros que apresentam ali, ó, de um espectro, né, uma taxa de infecção um pouco maior, e complementamos esse mapa de calor com um mapa coroplético, tá? Que a gente chama de mapa de casos ativos, que é um desenho, né, vetorial aqui do município, em que você consegue ver, né, pela intensidade da cor, o número de casos ativos que ele tem. Ou seja, dá para perceber que, por exemplo, no ranking que Novo Sobradinho é o bairro com o maior número de pessoas atualmente ativas com coronavírus, se você olhar aqui, ó, os caras estão com uma parte azulada mais forte, como por exemplo Jardim Pancera, é nessa simulação um bairro com um número de casos forte e ele pode estar influenciando com certeza os bairros em volta,
Porque olha só, temos colorações um pouco mais fortes no Jardim La Salle, né, que é próximo a esse, e também um pouco na Vila Becker, mas que alguns outros bairros mais distantes estão se aproveitando e tendo menos casos. O mapa coloplético é muito interessante para você também traçar, junto com os dados da mobilidade urbana e da incidência, estratégias de ações pensadas por locais, né? E aí você pode também estar olhando para outros tipos de enfrentamento que peguem a questão, né, de locais públicos. Então, você consegue ter uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo para traçar estratégias específicas baseado nisso, características da sua própria cidade ou município. Bom, isso é basicamente o funcionamento da plataforma de monitoramento, tá? Como falei para vocês, cada município pode fazer seu login específico por ela e também gestar seus usuários e olhar um pouco mais sobre como está sendo feita a sua de dados, tá? Toda a parte de captura de dados é feita junto com a gente. Nós temos uns estagiários que ficam auxiliando o município nisso e também fazemos toda a parte de treinamento para que eles saibam usar a plataforma e também poder monitorar a Covid no seu município. A gente entende que as vacinações estão avançando, isso é excelente, mas que o monitoramento ainda se faz necessário. Por isso, estamos à disposição para poder implantar essa tecnologia em mais municípios, certo? Se você conhece o município ou quer ver a sua cidade utilizando um monitoramento como esse, é só entrar em contato com a gente pelos canais aqui abaixo na descrição do vídeo e também convido você a conhecer um pouco mais sobre o LAMIA, né? Nosso laboratório de pesquisa aí da UTF-PR do campus Santa Helena, tá? Obrigado a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.